Muito obrigado, Ana Patrícia, pelo seu bom dia. Muito obrigado. Estava precisando. Ivna, bom dia, eu vi você. Vi você. Quanto tempo não lhe via? Gabriel. A Ivna é coroinha, né? Luísa, bom dia. Nix, quanto tempo, rapaz? Stephanie, bom dia. Estão todos bem, né? Bom dia, professor. Grande Iago. Carlos André. Samuel, tá mais animado, Samuel? Pelo silêncio, não, né? Não, professor, tá tudo tranquilo. Ah, que bom. Eu recebi sua atividade, viu, meu filho? Pode continuar assim, mandando as Beleza, beleza, atividades. beleza. Eu mando direto, professor. Pois é, e foi o que eu falei na aula passada. Eu disse isso, ó, você não fala na aula, mas você manda as atividades. Pois Você é. sempre manda. Professor, mas mande seu e-mail correto bem, porque só tem 2 e-mails. É o atividades e provas, É, né? É o que veja lá, só. e também o George, Químico e Yahoo. Só que qual que é o certo? Me mande bem de novo, por favor, para Para ficar as bem confundido. atividades, é essa que eu fiz, porque fica muito amarrotado esse meu e-mail do Jorge Kim, tá? Mas se caso você não Aham. consiga mandar para o outro, você pode continuar mandando para o Jorge Kim, não tem problema não. Mas eu Você vou pode botar colocar bem aqui, de ó. novo do atividades no chat de novo. Botando, Vou gosto dessa vez. botando atividades, provas. Que o senhor ainda não botou minha nota na plataforma. Eu tô fazendo um apanhado ainda direitinho, tá? Até mais ou menos amanhã, você pode olhar que já vai estar direitinho. Tá bom? Tudo bem, Vanessa? Você não se zanga, não? Ela se zangou, ela não respondeu. Acho que ela se zanga, professor. Se zanga, Vanessa. Se zanga não, Vanessa é gente boa. Eu acho que se zanga, professor. Viu, Provável. Vanessa? Tô colocando até porque ainda tô fazendo apanhado de muitos que ainda não me enviaram. Professor, Né? então é só enviar para esse e-mail aí, né? Caraca. Teve gente que ainda não enviou, professor. Esse pessoal aí tá Teve errando. sim, teve sim. Tem um monte que ainda não me enviou. Professor, Diga lá, Samuel. aí é enviado atividade para esse e-mail aqui, né? Atividades e provas aqui, é? Isso. Ah, tá. Se não der certo, envia para o Recebi, George, Químico Vanessa. e Yahoo, Vanessa, eu né? recebi. É porque eu ainda não coloquei, por causa do problema de eu receber todos para poder fazer a somatória direitinho, entendeu? Mas eu vou colocar o seu hoje, porque o seu tem uma nota já feita. Samuel, caso você não consiga mandar para esse e-mail atividades, prova segundo ano, gmail.com, aí você pode mandar para o George Químico, não tem problema. Do mesmo jeito da prova, se tu não Ok, conseguir professor, ok. mandar, se não conseguir mandar pelo CADES ou pelo George Químico, aí tem atividades, manda para o que você conseguir enviar, não tem problema nenhum. Eu quero é receber sempre, tá bom? Ok, professor, ok. Se não Tio, o conseguir, senhor manda recebe pro minhas outro. atividades? O que, Ana? Não entendi. O senhor recebe minhas atividades? Recebo sim, recebo sim. Recebi também. Tá? Então não se preocupe. Quem está com nota, eu vou colocar. Quem está sem nota, eu vou colocar, vou fazer o apanhado direitinho e vou adicionar as notas. Tá? Até no mais tardar, quinta-feira, você já tem essas notas lá. Tá bom? Porque amanhã eu Beleza. viajo e eu não tenho como. Amanhã eu tô fora de Teresina, então não tenho como Professor, amanhã. mas tipo, minha nota já saiu, já tá tudo tranquilo. Era só pra saber se o senhor recebe as atividades, sabe? Beleza. Você vê que sua nota Ei, não é. professor, meu pai é maior, É. Oi, professor, pode falar de novo? Samuel, você vê que suas notas não são 100% perfeitas pela sua participação. É mais ou menos. Mas você entende o porquê da sua nota ali, não entende? Entendo, tá tudo tranquilo. Beleza, então O vamos lá. importante é passar. Não, rapaz, não é só isso, não. É participar também. Chegar no final do ano tá O correndo. importante é o senhor trazer 1 quilo de carne de sol pra mim. O negócio com 1 quilo de carne de sol não dá nadinha. O senhor vai pra terra do carne de sol e não traz pra ninguém, professor, ser ruim. Rapaz. No dia que eu trazer, Iago, vai ser, rapaz, é como tu falou, 1 quilo não dá pra ninguém, rapaz. 1 quilo não dá nem pra. Na hora que Botou bota no na fogo. panela não dá nadinha, Traz professor. 5, professor. Traz 5 quilos, então. 5 quilos a pancada é grande, meu filho. 5 quilos pode deixar um rim lá pro açougueiro. A pancada é grande, mano. Então, bora aqui, bora sonhar com outra coisa. Vocês estão com fome, eu também. Vamos voltar aqui, gente. Vamos falar de éter, tá? A gente falou de álcool, falamos de fenol, vamos falar de éter. Tá? O roteiro você já tem. Tá? Então, a relação estão todos do que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, vou botar aqui. Oxe, não deu certo não. Olha a Virna aí, ó. A Virna. E aí, Virna? Como é que tá?
Vê que a Vina olhando para mim. Professor. Tô bem, senhor. Tô bem, e você? Tô bem, Tô o senhor. indo. Ia ficar assim, né? Girando. Tô bem, e você? Não, tô bem, o senhor? Não, tô bem, e você? E não ia parar nunca, né? Então, você já tá aparecendo para você, já? Oi? Tava com uma dúvida aqui, quando a gente mistura vinagre com bicarbonato de sódio, ele forma o quê? Uma base, um sal, um ácido, o que que ele forma? Ele forma um outro sal, Hum. porque o vinagre é ácido, o bicarbonato é um sal. Então, ele vai formar um outro sal. E ele, por isso que ele faz aquele processo explosivo, né? O pessoal faz foguete com aquele dali, né? Faz aquele Faz processo aquilo ali para tirar ferrugem também. também, justamente. Ele libera muito oxigênio. A liberação de oxigênio por causa do carbonato e do vinagre. Então, bora lá. Não quer fazer bomba, não, né? Vamos falar de Não, éter. já tinha pra fazer, eu já fiz. Ah, mas é bomba de carne. Um presunto e queijo. Então, éteres. Oi. Para fazer uma questão de química, entender um assunto de química, tem que saber muitas coisas e conceitos anteriores, né? Tem que ter uma Especificamente, base já. especificamente desse conteúdo nosso, precisa muito. Você vai... Sim, diga. Em química geral, assim, química 1, química 2, qualquer química da vida, eu não consigo entender nada, nenhuma letra, nenhum número. Não acredito não, viu? Então, eu tava... Nada assim, eu sei o básico, né? Mas Sim. as coisas mais difíceis eu não sei. E aí eu tava pensando em fazer, tipo, uma revisão desde o começo, vendo tudo que eu vi pra eu aprender, tentar aprender. Você acha que confunde mais ou é uma boa? Não, é uma boa. É É? a melhor coisa que você faz, é a melhor coisa que você faz. Tá bom. Porque, pelo que eu tô vendo, tem essa barreira, né, de você com a química. Então, como é que você vai superar essa barreira? É você voltando pro passado. Volte pro passado e veja onde foi que você falhou. Onde é que é mais dificultoso para você, onde dá mais enxaqueca, dor de cabeça, enfim. Busque aquilo dali do passado para você poder superar agora no presente. Entendi. Então, é uma boa você fazer isso. Mas não deixe o presente de lado. Tá? Nem tem como, né? Tente aliar, entendeu? Tente aliar. Eu não quero que você se aprofunde demais no que você já viu nos últimos anos e esqueça um pouco do que está acontecendo agora. Tá? Você consiga fazer aí, unir o útil ao agradável. Mas é interessante isso que você está querendo fazer. Interessante. Tá bom? Entendi. Eu, particularmente, quando eu não me dava bem em geografia ou história, que não fui muito bem disso, eu fazia isso. Eu ia estudar os caras, por exemplo, quem está falando de República Nova, tinha que estudar todo mundo daquele antigo, para poder chegar na República Nova e desenvolver. Você sempre foi do contra mesmo, né? Como é que a O pessoa Marcos? se dá bem em química e não se dá bem em história e geografia, professor? Como é que pode ter uma coisa dessa? Cara, é porque não era minha praia, entendeu? Assim, sabe coisas que a gente gosta, que a gente tem afinidade? Se você tem afinidade, uma coisa é mais complicado, né? Quando a gente... Só que eu nunca fui um aluno ruim disso, né? De geografia e história. Eu só não parava para estudar, não achava legal. As aulas não me atraíam, não achava atrativo, né? E aí eu partia sempre para o lado da física, o lado da química, da matemática, da biologia também, né? Então, não conseguia aliar, né, as coisas. Mas aí, quando eu via que eu estava apertando, que as notas começavam a querer baixar, aí eu parava um pouquinho, né? Dizia, vou voltar aqui para o passado, vou ler aqui essa galera aqui, tentar entender. Não é gostar, é se aliar, é conviver, né? É me acostumar. A palavra correta é essa. O senhor lembra que eu sempre fui meio ruizinha, né? Desde o nono. Nunca consegui gostar. Nunca. Eu sei. Mas você vai conseguir. Se você botar na sua cabeça que dá, você consegue. Você não pode desistir. Se desistir... desistir é mais fácil, óbvio, né? Desistir é mais fácil. Mas quem desiste não consegue chegar longe. E querendo ou não, você vai precisar da química para passar no Enem. Depois, nem que você nunca mais pegue em química na sua vida. Mas você vai precisar da química para passar nos concursos. Não tem para onde fugir.
Então, que você consiga conviver. E o conviver é como? É lendo, é relendo, é relembrando, é escrevendo. A dica que eu dou para vocês: escrevam, estudem escrevendo. Isso daí, né, é antigo isso, mas eu só consigo estudar escrevendo. Eu compro vários cadernos. Se vocês verem aqui, eu tenho um caderno do tempo de Abra Menina aqui em casa. De coisas que eu escrevi. Eu acho engraçado que a pessoa pega, faz um resumo de uma página no livro, o resumo dá 7 no caderno. Como é que é um resumo? É porque depende do tamanho da escrita. Do tamanho da escrita. Eu escrevo muito, né? Eu gosto de escrever muito para poder fixar. Eu aprendi assim. Então tem coisas que eu realmente aprendi. Ah, professor, mas quer dizer que o senhor não estuda para dar aula? Estudo. Quando eu vou dar aula para vocês, eu estudo todo dia. Porque tem coisas que eu também não lembro. Eu não sou uma máquina. Sou humano, então eu preciso estudar, preciso relembrar. Ah, é realmente daqui assim. Mas ela tá aqui gravada na minha mente. Ela só tá ali no fundo da fila. Então eu vou puxando os arquivos, né? E esse puxar arquivo é estudando, é escrevendo, é fazendo questões. Então, por exemplo, esse assunto que eu vou falar com vocês agora, do éter, ele tem muito a ver com álcool. Tem muita coisa do álcool nele. Então, se você não conseguiu entender muito do álcool, você vai ficar assim meio bugado aqui, né? Você fica meio bugado. Então, cadê? Não foi porque... Ah, tá sim, agora sim. Esse apareceu aí para vocês. E aí, Gabriel, apareceu aí? Diga lá. Tá em que página pra me acompanhar? Deixa eu. Tá no capítulo 8, Gabriel. Eu não sei a página. Eu só sei que é o capítulo 8. Deixa eu abrir o livro aqui. Deixa eu abrir. Vou aproveitar e vou abrir o livro aqui. Então, quando a gente fala de éter, já aproveitando aí, a imagem está aparecendo para você, não tá? Só confirma para mim. Está aparecendo aí do slide? Tá sim. Sim, tá. Quando a gente fala de éter, a gente fala de heteroátomo. E o que é um heteroátomo? Hétero, diferente. Então, eu tenho entre carbonos um oxigênio, o principal oxigênio, tá? Então, toda vez que você tiver carbonos e um oxigênio no meio, vocês têm esse grupo funcional éter. Então, não tem como errar. Não tem como errar com outra função. A função que se trabalha é a função éter. Então, nós temos um heteroátomo. Só que esse éter, ele pode estar ligado a outros tipos de carbono, como, por exemplo, carbonos aromáticos. Vocês notam aí que tem o Ozinho, né? Tem o O e tem os dois tracinhos que são as ligações. Então, você verifica aí essa relação. Então, ele pode estar ligado também a aromáticos. Não é só, exclusivamente, é uma cadeia aberta. Ele pode estar ligado a aromáticos. Então, se você tiver oxigênio ligado a carbonos, independente da cadeia, então vocês têm o grupo éter. Gabriel, deixa eu ver bem aqui, abrir o livro. Ele está no capítulo 8. Eu botei no capítulo 8, direto aqui. Aí Pois é. tá em cima da página. 164 e 165. Foi direto, né? Uhum. Os oxigenados, aí falei do álcool, mostrei a nomenclatura, os poliálcools que eu falei na semana atrasada, né? Aí, enfim, já deu para achar, né? Já deu para achar. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então, veja que a palavrinha ox, quando você tem a representatividade, eu tenho isso daqui, ó, chamando de R', eu tenho o oxigênio e tenho o R duas linhas. Esse R que eu falei aqui é a cadeia carbônica, eu tenho carbono aqui e carbono aqui. Então, quando você identifica o oxigênio no meio de carbonos, aí você já classifica como sendo um éster. Pode ser cadeia aberta ou cadeia fechada. Por que eu falei isso? Porque nós temos essa representatividade que vocês estão vendo aqui, ó, né? Ó, o oxigênio ligado a um aromático. Então, nós temos esse radical, que é chamado radical alifático, que é de uma cadeia aberta, e nós temos ele aqui na cadeia aromática, né? Que é um radical benzênico. Então, inclusive, vocês vejam exemplos aqui, né? Onde eu tenho oxigênio ligado aqui diretamente a esses carbonos, ó. Tá vendo? Ó, aqui é tudo carbono, tá? São os tracinhos que correspondem ao carbono. Então, quando vocês se depararem, vocês vão levar em consideração o grupo éter, tá? Os grupos éteres existentes. Outra coisa importante, o éter é uma divisão de carbono com carbono. Vai estar oxigênio no meio. Então, o ox é fundamental para a nomenclatura. Quando vocês veem ox alguma coisa, é porque eu tenho oxigênio.
Então, se eu tenho oxigênio, eu estou indicando a presença do grupo éter. Tudo bem? Até aí está dando para vincular o que eu estou falando? Então, se você tem a relação direta do oxigênio entre carbonos, vocês vão ter o grupo ox. Então, se tem o grupo ox, é porque vocês têm o grupo funcional éter. Marcos Vinícius. Como está você, Marcos Vinícius? Voltando aqui, o Marcos... Tá tudo bem, Marcos? Deu para entender o que eu falei? Sim. Que tristeza é essa, rapaz? Não gosto de você assim, não. Você é um cara, nas minhas aulas, era tão ativo, tão participativo, e de repente você fica triste. Não fique triste, não. A pandemia vai acabar, se Deus quiser. Voltando aqui. O Livre está de serviço hoje, né? Então, voltando aqui, vamos lá, nomenclatura e o PAC. Vamos direto para a nomenclatura, né? Então, na nomenclatura, o que é que nós temos que ver? O que é que vocês têm que observar? Isso aqui, ó. Vocês vão chamar de radical a cadeia que tem menor número de carbono. Lembrando que esse radical é a ramificação. Esse radical vai ser a ramificação. E quais são os nomes das ramificações? Professor, Oi. o R lá em cima, o R e o O separando. É esse aí que o senhor tá marcando. Eles são carbonos. Eles são carbonos. Como tivesse assim, ó. Ligados aqui, tá? Ó. Significa cadeia carbônica. Então, tem vários carbonos, né? Então, é só para representar os radicais, não é isso? Então, ó, quando você olhar para uma cadeia onde tem o oxigênio no meio, e você viu aquela cadeia que tem o menor número de carbono, ele vai ser o radical. Então, vai ser o metil, vai ser o etil, vai ser o propil, enfim, você vai fazer a relação direta com ele, ok? E o outro, ó, o que tem a maior quantidade de carbonos, né, a outra cadeia, você define como sendo a cadeia carbônica, onde você vai utilizar o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação entre esses carbonos, e o sufixo, que vai definir aí a função, né, que eu tenho ali. E no caso, a gente vai terminar com O de hidrocarboneto. E não posso esquecer que no meio do nome, no meio do radical e no meio do prefixo, infixo e sufixo, eu vou ter que colocar a palavrinha ox. Então, olhe bem aqui para esse primeiro exemplo. Se eu cortar bem aqui a molécula no meio, ó, vou botar assim, ó, para separar, eu tenho as mesmas quantidades, não tem? Eu tenho 2 carbonos de um lado, eu tenho 2 carbonos do outro. Então, não posso, por exemplo, chamar, né, a fazer a relação de quem tem maior ou menor quantidade de carbonos. É igual aí. Então, nesse caso, eu posso escolher qualquer um deles aí, qualquer um dos lados, como sendo o meu radical. Vou escolher esse lado aqui, ó. Eu vou chamar esse lado aqui de radical etil, né, ó, que é o radical que eu estou escolhendo. Alguém fez uma pergunta e eu devo deduzir que quem fez essa pergunta foi o meu amigo Marcos. Mas deixa eu ver, foi ele mesmo. As ramificações fazem parte do radical? Sim. Existe uma pequena diferença, Marcos, entre radical e ramificação. Veja só, uma pequena diferença, é mínima. Ó, isso aqui que eu estou fazendo é o radical metil. Isso aqui que eu estou fazendo é o radical metil. Mas esse outro aqui, ó, é a ramificação metil. Qual a diferença de um para o outro, Marcos? Qual é a diferença? Que no de cima, eu represento o radical como apenas esse ponto, tá? Um pontozinho. Não é isso? O de baixo, eu represento a ramificação com a valência livre, o íon, lembra? Lembra do íon? Então, essa é a diferença principal. Eu ainda digo mais, os livros, eles falam isso erroneamente. Na verdade, ele teria que dizer ali que seria uma ramificação, não um radical. Porque para ser um radical, tem que haver uma chamada cisão homolítica. O que é isso? O que é uma cisão homolítica? Cisão é quebra. É como se eu estivesse rompendo um outro elemento aqui, ó, tirando o hidrogênio, que seria o elétron do hidrogênio e o elétron do CH3. Então, a separação dele seria igual, homo igual. Então, geralmente, ô Marcos, os radicais, eles têm essa separação por ponto. As ramificações não são separações iguais, são separações heterolíticas. Então, são separações de cunho diferente, onde eu indico o que fica fora da minha cadeia como sendo uma ramificação, não mais um radical. Tudo bem?
Então, veja, Marcos e os demais colegas. Eu escolhi aqui esse lado como sendo... Eu vou botar radical, não, vou botar ramificação, tá bom? Eu vou ser exato aqui com vocês. Eu vou apagar esse nome aqui de cima, não é radical, vou chamar de ramificação. Eu vou chamar de ramificação, que é o correto a dizer. Então nós temos a ramificação aqui, ó. Eu poderia escolher a de lado, não tem problema, também é igual, né? Mesma quantidade de carbono. Então, aqui é a ramificação etil. Eu tenho 2 carbonos e tenho aqui a valência livre, que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a valência livre, aqui é o íon, né? Aí é o íon. Porém, eu não vou poder colocar o íon, eu vou juntar essa representatividade dos 2 carbonos com o ox. Por isso que o nome ficou et, que são os 2 que eu estou definindo, e ox, que é o oxigênio, que está bem aqui no meio. Está bem aqui no meio o oxigênio. Então, etox. E aí eu concluo a nomenclatura com prefixo, infixo e sufixo do outro lado da cadeia. Então, no outro lado da cadeia, eu tenho 2 carbonos, então é o et. Nesses 2 carbonos, a ligação é simples, então é o an. E como eu só tenho carbonos e hidrogênios, ele passa a ser o O. Então, é o etox-etano. Etox-etano. Até aí, tudo bem? Me digam. Até aí, tudo bem? Vocês conseguiram vincular o que eu acabei de mostrar, o etox-etano? Eu escolhi um dos lados, porque tem a mesma quantidade, tá? Eu tenho a mesma quantidade. Então, eu escolhi um dos lados. Ivna, eu vi você. Você é coroinha, você estava numa missa importante, né? Porque aquele rapaz lá que estava ministrando a missa é o bispo, né? Eu vi você é famosa, hein? Conheci você estava de massa, mas eu te conheci. Então, voltando aqui. Os lados são iguais. Eu tenho 2 carbonos de um lado, tenho 2 carbonos do outro. Então, não posso dizer quem é quem ali, né? São iguais, então eu posso escolher qualquer um dos lados como ramificação. Eu escolhi o lado esquerdo, tudo bem, não tem problema. Então ficou et, porque lá no lado esquerdo tem 2 carbonos. Eu vou juntar esse et, a quantidade de carbonos, com o oxigênio. Então vai ficar ox, então é tox. Não é isso? É tox, que é do oxigênio. E vou concluir a cadeia com o que sobrou de carbonos, que também é a mesma quantidade que eu tinha lá no início, 2 carbonos, que é et. Entre esses carbonos, a ligação é simples, então é an. E vou terminar com O, que é o sufixo de hidrocarboneto. Então, eu vou ter o etox-etano. Tudo bem? Vamos ver o próximo ali do ladinho dele, ó. Do lado dele, vou apagar bem que essa explicação que eu dei para o Marcos, vou ficar com espaço. Então, do lado dele, bem do lado aí, vocês veem que nós temos um éter que está na estrutura aqui de traço, né? Estrutura de bastão. Então, isso não quer dizer que eu não consiga verificar aí os carbonos, né, existentes. Eu consigo, tá aqui, ó. Bem aqui é um carbono, ó. Aqui é outro e aqui também, ó. Então, quem tem menor quantidade de carbonos está onde? Está na esquerda. Então, você vai olhar o seguinte, que lá na esquerda eu só tenho um carbono. Então, é o quê? É o MET, não é? É o MET. Então, ele é a minha ramificação. Vou colocar o Rzinho aqui, porque tem a menor quantidade de carbonos. E o outro lado eu tenho 2 carbonos, é o et. Então, esse vai ser a cadeia principal. Cadeia principal. E eu vou separá-los com o oxigênio. Então, não vai ficar assim. MET, que é a quantidade que eu tenho aqui, ó, que é inferior ao que eu tenho do outro lado. O oxigênio, que está no meio dos 2, que é o ox. E eu vou completar com a cadeia carbônica, prefixo, infixo e sufixo. Então, metox-etano. Metox-etano. E eu fiz aí a nomenclatura e o PAC, não é isso? A nomenclatura sistemática. Quando eu tenho ali a de baixo, vocês estão vendo, dá até o nome anisol. Não precisa decorar esse nome não, tá? Esse anisol é um nome bem comercial. Então, eu vejo que aqui eu tenho mais carbonos, né, no benzeno, tá vendo, ó? Eu tenho mais carbonos. Então, eu não posso chamar o benzeno de ramificação, posso? Não vou poder. Eu tenho só esse daqui, ó, com um carbono apenas para definir ele como sendo uma ramificação. Então, é o metil. Por isso que ficou o metox. Ó, metox, met, um carbono. Ox, o oxigênio que separa o metil do fenil que eu estou vendo do lado aí. E vou completar com a cadeia principal, que é o benzeno, né, ó. É o benzeno aí.
o nome dele é benzeno. O nome dessa estrutura que vocês veem chama-se benzeno, que tem duplas alternadas ou esse ciclo que representa o anel aromático. Então, é dessa maneira que nós definimos a nomenclatura dos éteres, ok? É dessa maneira. Só que essa daí é a maneira IUPAC. Nós podemos trabalhar com a usual. Como é que vem a ser a usual? Deixa eu apagar bem aqui essa seta que eu coloquei ali. Como é que eu trabalho com a usual? Tô ficando com o meu... A minha mesa tá ficando suada da minha mão e a escrita tá ficando ruim, né? Então, deixa eu... Que esse meu estúdio aqui é mais quente do que a Frei Serafim meio-dia. Atravessando ali para pegar o ônibus. Professor, tem condição não. Tô te dizendo. Eu tô Será mais que suado. botar uma panela ali no sofá Comparação com ovo, eu não tô nem doida. tirando onda. Tô te dizendo, pai, se eu botar bem aqui, tô suando mais do que pano de cuscuz aqui. Aquele quarentão, você já viu aquele cuscuz quarentão? Já. 40 é bom. É bom demais, rapaz. No pano, fica amarrado assim, ó, o pano fica suadinho. Então, bora aí, ó, nomenclatura usual, bora ver. Na nomenclatura usual é muito parecido com a dos álcools. Lá no álcool, na usual, por exemplo, se eu mostrasse esse álcool aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui um álcool qualquer. Vou mostrar o álcool, esse daqui, CH3, CH2, OH. Esse daqui é o álcool etanóico, né? Porque o nome dele vai ser álcool, eu identifiquei que é um álcool, porque álcool que é hidroxilo ligado a um carbono saturado, então eu vou chamar de álcool. E a ramificação que ele representa é um etano, né? Então, chamado álcool etílico, né? Álcool etílico. Então, ele vai ter o ílico no final, né? Eu inicio com álcool e termino com ílico no final. Então, nós temos aí a chamada representação da nomenclatura usual do álcool. A do éter é muito parecida. Oi. Essa aí é a comparação entre... Não, peraí. Essa aí é a comparação entre a IUPAC e a normal. Isso, aí o PAC é normal. Nós estamos fazendo essa comparação direta. Não, porque, tipo, a IUPAC é meio diferente. A normal é, tipo, normal. Do jeito que a É gente faz. normal. É como a gente... É chamado comercial, né? Você não vai chegar, por exemplo, Iago, onde é que tu tem conta? É seu Zé, seu Antônio, seu Chiquinho, que é? Onde o Iago tem conta? Ele não vai chegar lá e vai... É no Júlio? É, né? Seu Júlio, me dê aí o etanol. Não, aqui não é posto de gasolina, não. Posto de gasolina é descendo ali, sai pra ali. Aí, não, pô, me deu o álcool etílico. Ah, o álcool etílico eu tenho. Então, ele conhece de maneira usual, né? De maneira, vamos dizer, leiga, né? Oi? Acaba muito é fofoqueiro. Passa a noite toda olhando curia no portão pra falar da vida ali depois. Aí, se tu for chegar lá pedindo lá o etanol, ele vai dizer pro teu pai que tu tá querendo vender, fazer um posto de gasolina. Aí, presta atenção aqui na rua, como é que é as coisas. A fofoca é tão doida que é capaz do vizinho lá de baixo ficar sabendo e ainda dizer que eu tô querendo tacar fogo na casa de alguém. É verdade, isso é verdade. Então, vamos lá, ó. Aqui no éter é muito parecido. Veja que eu iniciei com álcool aqui, ó, e terminei com ílico, né? Iniciei com álcool e terminei com ílico. No éter também vai ser assim, só que eu inicio com éter. Vou botar éter e vou terminar com ílico no final. Boto o éter e termina com ílico. Então, vamos por exemplo. Veja aqui. Aqui o metil é igual a esse, ó. São iguais, então não dá para eu dizer quem é quem aí, né? O que é que eu posso fazer? Eu vou chamar de éter, porque eu já identifiquei o oxigênio entre os carbonos. Aqui esse di, gente, é um multiplicador. Eu tenho dois compostos aí, né? Ó. Eu tenho 2 metil. Por isso ficou dimetílico, né? Ó. Veja que o ílico foi para o final do nome. Então, éter dimetílico. Se eu pedisse para vocês a nomenclatura e o PAC dessa estrutura, vocês iam chamar isso daqui, sabe como? De metox-metano. Vocês chamariam assim, metox-metano. É dessa maneira que vocês iam chamar. Metox-metano. Mas o usual dele é o éter dimetílico. Porque eu tenho 2 grupos metil ligados ao oxigênio, que está bem no centro. Então, éter dimetílico.
Outra coisa que eu preciso enfatizar a vocês é quando vocês forem fazer a nomenclatura usual, vocês também precisam seguir a ordem alfabética. Vejam só, nesse segundo exemplo, eu vou também fazer aqui o parêntese, né? Ó, vou fazer um parêntese para separar o oxigênio das duas ligações, e vocês vão observar o seguinte, que aqui é o que tem menor quantidade de carbonos, não é não? Aqui é que tem maior quantidade. Se eu fosse pedir o nome dele e o PAC, o sistemático, como é que vocês colocariam? Ia colocar metox, que é o que tem menor quantidade de carbonos, o oxigênio, para explicar aqui que ele tem o oxigênio no meio, e isso daqui é 3 carbonos, é prop, seria metox-propano. Metox-propano. Só que, a usual dele, como é que você vai fazer? Você vai definir os dois ligantes do oxigênio como se fossem radicais, como se fossem ramificações. Então, você tem a ramificação metil e você tem a ramificação propil. Por isso que ficou éter metilpropílico. E ainda levei em consideração a ordem alfabética. Se você esquecer da ordem alfabética, lembra da complexidade. Lembra do ligante que tem maior número de carbonos. O menor vai sempre na frente. A menor quantidade de carbono vai sempre iniciar. Não inicia o nome com metox, que tem o menor número. Então, ele vai sempre iniciar quando você for fazer a relação, quando for usual. Então, ele ficou o éter metilpropílico. Você está vendo aí, ó. O metil veio na frente, ó. O M vem na frente do P. Então, éter metilpropílico. Então, iniciei com a função éter e terminei com o sufixo ílico. Então, éter metilpropílico. Do mesmo jeito acontece aqui com essas duas estruturas aromáticas que vocês veem. Vocês estão vendo aqui os dois grupos ligados ao oxigênio. Então, já viu isso? Viu o oxigênio no meio, gente? Não erra a função. Gente, na nossa prova eu peço isso. Eu peço que vocês indiquem as funções. Eu peço que vocês observem as estruturas. Eu botei estruturas, várias estruturas, eu coloquei as funções, só para vocês indicarem. Lá na prova só vai ter isso. Indique as funções. Não precisa colocar nome nem nada, só para você dizer. É um álcool, é um éter, é um fenol. É só dizer isso. Só dizer isso. A principal relação de química orgânica é a identificação de grupos orgânicos. É a identificação das funções. Tudo bem? Então, esse cara, eu vou iniciar com éter. Diga. Esse assunto costuma cair no... Como é que é o nome? Na SpaceX, costuma? Demais. A química orgânica é o que mais cai no SpaceX. Química orgânica cai no SpaceX. Química orgânica cai no ITA. Química orgânica cai na ESA. Quem pretende fazer concursos militares. Então, o Lívio, por exemplo, ele vai fazer a vai ESA. fazer concurso militar, não se iluda pensando que não tem química nem física, não. Como é? Repete aí. Pessoa que geralmente vai fazer concurso militar vai iludido, pensando que não tem nem química nem física. Aí termina que nem eu aqui. Mas tem, infelizmente tem. Ou felizmente, para mim é felizmente, que seria uma pontuação a mais, né? Eu me lembro, Iago, quando eu tinha mais ou menos uns 14 a 15 anos, 15, 16 anos aproximadamente, era acho que uns 16 anos. Eu fui tentar fazer a ESA. Fui tentar fazer a ESA. Aí eu fiz a prova lá na ESA não tem química. Na ESA não tem. Aí fui fazer a prova lá no Verdão. Eu não passei, sabe por quê? Porque eu tava fazendo a prova sentado naquelas arquibancadas do Verdão, cara. Cara, ali é para o cara ir embora mesmo. Eu não passei, não, cheguei a passar, não. Eu fui entregar a prova, eu comecei a fazer, comecei a ficar fadigado, sentado naqueles arquibancadas de cimento. Eu tinha que comprar uma prancheta para botar a prova e fazer com ela na perna aqui. Cara, tu é doido, é ruim demais. Quente e a coluna doendo de tu ficar assim. Não, bicho, eu fiz só o que eu tinha que fazer lá. Já é o teste de resistência, professor. Já era resistência. Aí a minha mãe ficou até chateada comigo, né? Porque ela pagou o preparatório e tal, mas, pô, cara, que dali já é pra eliminar o cara bem ali mesmo. Calor da porra e sem conforto pra você fazer a prova, desisti na mesma hora. Aí depois perdi a vontade de ser militar. É como o cara faz uma caixa de perguntas toda noite. O cara que eu sigo faz uma caixinha de perguntas toda noite. Aí
Aí na caixinha vem, rapaz, pra ser militar, preciso fazer natação. Aí o cara, vai ser militar sem fazer natação, vai. Sim, como é que um militar que não sabe nadar, ele tá no lugar errado. A gente vê esses treinamentos, cai dentro da água lá, e tem que nadar, enfim, rapaz, se ele souber nadar. Vamos voltar aqui. Tá Depois a vendo, gente professor? fala Teve sobre um isso lado aí. bom, pelo menos sobre o professor da gente. Esse é o lado bom, realmente. Senão eu não ia conhecer vocês, né? Lógico que eu Pois é. ia estar mandando nos outros, não ia estar liso, né? Ia estar ganhando 30 mil por mês. Mas não ia conhecer vocês, então não era vantagem. Né? Não era vantagem. Então, éter difenílico. Veja que aqui, no éter difenílico, eu não vou chamar esses dois de benzeno. Eu vou chamar naquela ramificação benzfenil, né? Eu ia confundir. O fenil é esse daqui, ó. Que eu já mandei, já trabalhamos sobre isso. Esse é o fenil, né? E esse outro aqui que eu vou colocar aqui embaixo é o benzil. Não confunda fenil com benzil. Então, o benzil, ele tem isso daqui, ó. Ele tem um CH2 ligado a ele e vai ter a valência livre aqui, ó. Veja que são diferentes, tá vendo, ó? Eles são totalmente diferentes. Esse é o fenil. Esse é o benzil, eles são diferentes. Então, o que eu tenho aqui, ó, parece muito com esse. E como são dois, eu tenho que colocar um multiplicador de. Então, ficou éter difenílico, né? Éter difenílico. Crianças, esse material aqui eu vou botar no sala de aula para vocês. Leiam, esse material está bem resumido, muito melhor do que no nosso livro, nas indicações. Leiam, gravem essas informações. Tá gravado na aula isso daqui. Só o Iago que assiste minha aula. O único que curte ainda minha aula. Só que o Iago ele ainda não se inscreveu. Se inscreve, Iago. Mande o vídeo para os primos, para os parentes. O Gabriel também. Tem pouca gente. Então, esses vídeos, eles podem salvar vocês, podem ajudar vocês, gente. Não é só para fazer essas 5 questões. Pode ajudar vocês lá no concurso militar que vocês estão tentando fazer. Pode ajudar também. Tá? Então, aproveitem, suguem disso daqui da gente. Isso daqui é para vocês, pessoal. Tá? Isso daqui é para vocês e por vocês, pro melhor de vocês. Então, ó, o Luiz Carlos, por exemplo, meu amigo pagodeiro, nunca mais ele falou com a gente. O que foi que aconteceu? É que ele tá também que nem o Samuel. Luiz, rapaz, não fique triste não. O Flamengo é campeão de tudo. Não se preocupe não. Vai continuar campeão aí por um bom tempo. Quando tiver dinheiro, ainda é campeão. Propriedades físicas dos éteres, perdão. Quais são as propriedades? Bora ver. Eles não se misturam com água, tá? Então, eles não são polares, eles são apolares. Então, é uma principal característica. Ó, as propriedades físicas dele parecem... Pode me dar parecem... exemplo de éter, professor? De um éter do cotidiano? Sim. Deixa eu ver... Iago, eu não tenho ele puro. Nós não utilizamos ele puro. Ele é utilizado onde? Nos perfumes. Então, ele é o solvente de perfumes. Entendeu? Então, por exemplo, não sei qual perfume que tu usa. Não sei se é o Legambé. Não sei, né? Mas... É muito dinheiro para comprar um desse. Eu não sei qual perfume que tu usa, mas todo e qualquer perfume que a gente consome tem a presença de éter. Se não for um éter, é o álcool chamado álcool de milho. Já ouviu falar disso? Álcool feito do milho. Já. Pois é, então, mas a maioria é éter. Principalmente Peraí, pessoal, tem álcool de milho. Álcool de milho. Oxi, feito de milho, certeza? Tem sim. Nos Estados Ele Unidos... Ele é usado em quê? Tipo, usado em quê? Ele é usado em combustível, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, a plantação de milho é muito grande. Você nota nos filmes, né? Quem assiste Super-Homem, né? Tem lá aquela plantação de milho. Ah, sempre tem. A maioria dos filmes tem. Eles não têm, eles agora importam, né? Porque o nosso álcool ele é mais resistente. Tanto as temperaturas, né? Quanto o solo fraco, ele é mais resistente. Então, eles importam muito o nosso álcool. Mas nos Estados Unidos, os carros funcionam a álcool com milho, álcool feito do milho. Ainda te digo mais. Aqui no nosso caso é o etanol que a gente usa. É o etanol, que é da cana. Peraí, quer dizer que nosso álcool é feito de etanol, então nosso álcool é feito de etanol. O nosso etanol, nosso álcool, né? Porque é o álcool comum que a gente fala, o etanol é feito da cana de açúcar. Isso. O álcool etanol deles lá é do milho, é extraído do milho.
Tá certo, entendi. Na Europa, Samuel, ele é extraído Oi. da beterraba. Na Europa, o álcool é da beterraba. Caramba, esse vegetal tudo é útil assim pra fazer álcool, esse vegetal. É útil, ó, veja só. Tem um conteúdo de petróleo que eu vou falar para você na próxima aula que fala sobre isso. Entendi. O petróleo, nós sabemos que ele é um produto não renovável, né? Leva milhões de anos para ele se produzir. Milhões de anos. Então, daqui sei lá, 400, 200 anos, não sei, posso estar até exagerando, né? Mas vai acabar, né? E aí, como é que vai funcionar os carros e tudo mais? Dependendo da energia solar, é? É Não uma necessariamente, pode possibilidade. ser só energia mesmo normal. É uma possibilidade de utilizar a Pode ser energia energia elétrica solar. ou solar, né? Tipo, se for assim, se for pra acabar o petróleo, tipo, Transformar a energia solar em energia elétrica, é o que acontece hoje com essas Já tem placas, né? carro elétrico já. Que eu vi. então acho que Pois tem é. No solução. Ceará, Então, acho que teve uns daqui. estudantes que coisaram, que fizeram plástico com caju. Pois é, professor, então acho que daqui a 200, 300 anos, acho que vai ter pelo menos energia solar e elétrica. E a gente tá vendo que tão dependente do petróleo. Justamente. E outra coisa, o álcool é uma ideia nossa, né? Da extração feita é brasileiro, o álcool é brasileiro. E ele é um substituto, né? À toa que há anos atrás que nós temos carros flex. Antigamente só tinha carro a gasolina e o carro a álcool. Inclusive o carro a álcool eram os carros caros. O cara que tinha um carro a álcool é porque ele tinha um vento, né? Ele tinha dinheiro. O álcool geralmente é mais barato, Porque né? o álcool é mais barato, entendeu? O álcool é mais barato. Carro a diesel. Os carros a diesel quem são? É Hilux. Enfim, caminhão, carro grande. São os utilitários. Então, são carros caros que utilizam combustíveis baratos, né? E que são, inclusive, renováveis, que é o caso da cana-de-açúcar. Ela é renovável, embora aí entra a parte da geografia. Cana-de-açúcar tu planta em qualquer lugar, né, mano? Qualquer lugar com o solo fértil. Justo. Só que aí você vê, Samuel, que o plantio do açúcar ele ficou muito rentável. Antigamente era plantado açúcar só para tomar caldo de cana com Marcos. Isso. Agora não. Né? Fazer A corote. cana-de-açúcar a cana-de-açúcar é utilizada, inclusive o Iago falou bem aí, né? Plástico feito com aquele bagaço, né? Tanto do caju quanto da própria cana é utilizado. Aquele bagaço ele é utilizado nas como é que fala? Nas caldeiras, né, para alimentar os fogos, enfim, tem uma relação direta com isso aí. Fala, Iago. Sabe o que eu achei interessante nesse plástico feito de cana de coisa, de caju? É porque ele pode ser usado tanto para o âmbito da saúde, e ele também é biodegradável. Com certeza, e esse é o objetivo. Esse é o principal objetivo. Então, ó, você está colocando no lado errado. Os produtos derivados do petróleo são tudo que nós trabalhamos hoje, tudo, ó, a tela do computador, o celular, o relógio, tudo é do petróleo, tudo vem derivado do petróleo. É extraído, é sugado, a gente está sugando mesmo da terra, né? Ah, professor, mas isso daí vai demorar para acabar. Vai, isso é fato, demora mesmo. É muito produto ainda. O Brasil não encontrou pré-sal? Encontrou pré-sal, tem petróleo aí para dar e vender. Eu ainda digo mais para vocês. Como está escassa essa questão do petróleo, ele é caro, o barril de petróleo, ele cabe no barril 760 litros de petróleo, né? Petróleo bruto. E é muito caro hoje, cara. O Brasil, ele investe em uma relação que nós chamamos de cisto betuminoso. Eu ouvi falar disso? O cisto betuminoso, vocês já escutaram a expressão tirar leite de pedra, não já? Leite de pedra. Eita, eu tenho que tirar leite de pedra. Então, é o processo que acontece com o cisto betuminoso. Ela é uma rocha sedimentar que ela é triturada, ela é incinerada para poder retirar os produtos derivados do petróleo. Então, eu consigo fazer combustível com ele, eu consigo fazer matéria-prima com ele, porém, é muito poluente. Então, é um plano B, mas é muito poluente. Diferente do petróleo, ele vai liberar muito mais CO2, ele vai liberar muito mais os óxidos de enxofre. Então, tem todo um processo aí a ser estudado. Para todo bem, há uma coisa que prejudica. Com certeza. Então, os nossos descendentes, daqui a vários e vários anos, eles vão ver o petróleo nos livros, né? Nos livros não, nem sei se vai ter livro, né? Na internet, enfim, o que for avançando. Isso vai ser história, né? Não vai ser história. Então, daqui para frente, é por isso que hoje se utiliza muito essa questão do biodegradável, do saudável,
de não ter mais sacolas plásticas, né, de fazer estruturas com organismos vivos, né, inclusive, não sei se vocês viram, existe um projeto aí de fazer, para quem tem problema de transplante, né, enfim, produzir órgãos vivos através de animais, como, por exemplo, os porcos. Não sei se vocês já viram isso. Já utiliza hoje válvulas de coração. Que eles falam, imprimir órgãos. Já utiliza hoje válvulas que bombeiam o coração que vêm da estrutura óssea dos porcos. São cartilagens de suínos. Então já tem toda uma relação de não utilizar mais os derivados do petróleo, porque as válvulas que eram feitas de produtos derivados do petróleo. O petróleo vai acabar, gente, isso é fato. E quando eu falei do álcool, já te dou uma vez, Iago, quando eu falei do álcool, isso falando pro Samuel, a cana-de-açúcar, ela passou a ser a primeira cultura feita no Brasil. Está deixando de lado os outros plantios. Plantio do feijão, do arroz, que é importante, né? Plantio da soja, que é importante. Então, está sendo matado o que acontece na Amazônia, né? Mais a questão da lavoura para gado. Agora é para o plantio de cana-de-açúcar. Está virando uma monocultura. E, consequentemente, na monocultura, olha eu falando de geografia aí, né? Tivesse aí o Dailan ou o Alan, a gente ia discutir isso daí. Então, essa monocultura, ela vai ocorrendo o empobrecimento do solo. Quem já assistiu Interestelar vai lembrar disso. No Interestelar, o solo está pobre. Você não consegue plantar mais nada, a não ser milho. Né? Você não consegue plantar nada, é só o milho. E por isso que a Terra está se esvairindo, né? Está aí havendo... Quem assiste Interestelar vai entender o que eu estou falando. Diz aí, Iago. Rapaz, professor, era sobre o que mesmo que você estava falando no começo? Lembrei. Tipo, tem um projeto que estão fazendo, pessoas que têm aquele caso de cegueira que é incurável, eles estão analisando as córneas de tubarão, que são muito parecidas com o olho da gente, para poder fazer pessoas que têm glaucoma ou que nasceram com cegueira gênica, né? Eles conseguem voltar a enxergar. Eu vi isso daí também. Enfim, então, só não tem jeito para morte mesmo. Só não tem jeito para morte, mas que vai ser dificultoso. Que vai ser dificultoso a vida sem o petróleo, você pode ter certeza, porque nós que somos bacia de petróleo, nós temos agora petróleo para dar e vendendo no pré-sal, nós ainda não temos a tecnologia para poder aproveitar todo esse petróleo. Ele está numa profundidade muito grande. É nada. Né? Então precisa exportar, precisa fazer parceria com outros países, enfim. Só que quem já assistiu Mad Max vai ver que a Terceira Guerra Mundial está relacionada ao petróleo derivado, né, o combustível derivado do petróleo. Quem tiver vai ser atacado com certeza. Já quase 7 contos. Com certeza. E é porque nós somos bons, fortes produtores, mas a gente ainda exporta. É um negócio, a gente tem que importar para poder produzir. Eu não consigo entender o Brasil, cara. Não consigo entender o Brasil. Sabe o que é engraçado do Brasil? Se só achar um posto de petróleo bem na sua casa, a casa não é mais nem sua. Não. E de logo, aí daqui é do, como é que fala? Não é do governo, não, é da União. Então, tem aqueles iludidos que compram ilhas por milhões e milhões, tu comprou uma ilha. O Iago Ferro juntou todo o dia dele do lanche e comprou uma ilha em Angra dos Reis para lá. Chegou lá, o Iago encontrou ouro. Espalhou na boca pequena que a ilha do Iago tem ouro. Bateu nos ouvidos do governo. Chega lá, um monte de casal, meu querido, bora sair da ilha. Opa, tem uns papel aqui. Esse papel aqui não serve nem para limpar o caneco. Não presta. Você perdeu tudo, você perde sua ilha, né? Porque eles vão dizer o quê? Por isso que o negócio é o mercado negro mesmo, professor. A gente pega, vende no mercado negro e pronto. É isso aí. É desse jeito que funciona. Crianças, vão almoçar? Vocês estão mais brocados do que eu. Praticamente eu terminei essa parte de éter, de nomenclatura. Essa parte de propriedade, não vou cobrar de vocês, eu quero saber só nomenclatura e identificação. Fala, Gabriel. Foi o Gabriel que falou? Eu não ouvi, não. Ah, tudo bem. Então vamos lá, vamos lanchar. Vamos lanchar, olha. Tempo do lanchar. Uma dessas já até almoçar. Já é 1h. E aí a gente volta na próxima aula falando sobre petróleo, nosso próximo conteúdo. Tá bom? Qual é a tarefa de casa, professor, para hoje? Eu quero que vocês treinem, viu, Virna? Treine aí as
ramificações. Escrevam Mas tem no roteiro, professor, tem no roteiro atividade. Tem, né? Beleza. Então, lá no roteiro foi dado para vocês, então, mas também façam a parte, tá? Para vocês treinarem mesmo. Posso, Não é nem para me entregar, não. É para vocês treinarem mesmo. Fala, Gabriel. posso fazer essa anotação primeiro, aí depois, na sexta-feira, entregar? Pode sim. Pode sim. Ok? Um abraço para todos. Valeu, pessoal. E não vamos nos entregar, não, hein? Vamos vencer, vamos superar todas as dificuldades. E boa noite. Um abraço, doutor Pessoa. Tem café aí?